Se for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né? De casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi, a gente nunca fez. Né? O conservadorismo ele é maior que o Marçal, o conservadorismo ele é maior que o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro chegou primeiro, ele chegou a sentar na cadeira de presidente, ele, pela primeira vez na história do país redemocratizado, ele conseguiu perder uma reeleição, ninguém nunca conseguiu perder. Ou seja, ele mostrou em relação a isso. Palminha pra você? E você respondeu não, né? Ô, candidato, porque ele falou. Sabe quantas mensagens eu tô? Eu tô com 3.818. Paulo Marçal, candidato do PRTB, foi derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo, mas já sinalizou sua intenção de concorrer novamente. No dia 25/5, nessa disputa, já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né, todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28, Bom, vamos lá. Dizem, né, costuma-se dizer em política que a vitória tem muitos pais e a derrota é órfã, né? Então eu lembro bem do caso de Carla Zambelli, que aconteceu, inclusive, próximo aqui de casa, dela sair com a arma e tudo mais. Só que os bolsonaristas não colocam na conta de Bolsonaro que ele é o primeiro presidente que não foi reeleito desde o estatuto da reeleição. Então Carla Zambelli foi um detalhe. Agora, Pablo Marçal, não. Aí a questão é outra. Aqueles que trabalham com pesquisa dizem que a cadeirada não fez diferença nenhuma e que esse laudo não fez diferença nenhuma. Não é o que empiricamente a gente percebe. Marçal, por gentileza, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma live agora com a Ramagem, né? E ele citou o senhor, inclusive fez usando aquelas referências que ele faz, dizendo de um casamento. E ele diz que algo se quebrou e que isso não existe mais uma volta da relação entre vocês dois. Não sei se o senhor chegou a ver, soube dessa notícia, mas enfim, foi numa coletiva de imprensa que o ex-presidente fez essa declaração. Na verdade, se for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né? De casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi ele. Ele nunca gravou um vídeo pra me apoiar. Ele nunca fez uma sinalização de apoio pra mim. Eu também nunca pedi isso pra ele. Quando a gente almoçou, ele me deu essa medalha, eu falei pra ele o seguinte: eu tô aqui pra você conseguir oficializar seu vice. Eu tinha certeza que ele tendo um vice, né, com o Nunes, esse negócio ia dar errado. E aí, toda essa repercussão toda, ele mesmo ficou espantado, mas não vai pedir nada, não vou pedir nada, não quero. Não faz sentido pra mim. Ele me deu a medalha porque ele viu que eu servi ele na campanha dele de presidente. E nunca teve esse negócio. Então a gente não tem como romper todos os acertos e erros, né, pra gente fazer ou deixar de fazer. Da minha parte, não tem nenhum problema com o Bolsonaro. Eu mesmo ele falando qualquer coisa a meu respeito, gosto dele do mesmo jeito. Ele quer me colocar no hall daquelas pessoas que ele ajudou e que viraram as costas. Mas o Bolsonaro nunca me ajudou. Então não tem como eu virar as costas ou falar pra ele que tá terminando alguma coisa que nunca começou. Uma votação expressiva. Que recado isso traz para a política brasileira? Quando a gente vê esse discurso aí de Pablo Marçal reconhecendo a sua derrota e falando que foi a última oportunidade, dando a entender que não vai voltar a se candidatar à Prefeitura de São Paulo, né? Mas está de olho em 2026. No entanto, ele tem no meio do caminho aí o que encarar a justiça eleitoral e a justiça brasileira, né, Josias? É verdade. O Pablo Marçal, ele agora se faz de humilde, né? E para falar sobre eleições 2024 é o tema dessa. O que deu errado nesse momento? Qual é a avaliação que a campanha de Pablo Marçal faz com relação ao desempenho dele nessa disputa pela capital paulista? Olha, teve uma postagem feita pelo deputado Ricardo Salles, que não é necessariamente alguém da própria campanha, mas que reflete o sentimento da campanha do Pablo Marçal. Ele falou o seguinte: o erro de Marçal em publicar aquele laudo lhe custou a eleição, mas ele teve 1.700.000 votos mobilizados contra o sistema. Disse ainda que agora é hora de derrotar o PSOL. Numa dica de como é que vai ser o posicionamento dos bolsonaristas nesse segundo turno. Agora, dentro da campanha do Pablo Marçal, a leitura é a mesma. Ele tomou uma decisão solitária de pegar aquele laudo que foi claramente falsificado. Ainda há controvérsia sobre se ele participou ou não da confecção desse laudo, mas só o fato de ele ter divulgado esse laudo já pode lhe custar, inclusive, a elegibilidade para 2026. Ele pode, se ele fosse eleito, ele poderia até ter... Ele não é mais influenciador, empresário, ele é um político. E ele usou muito dessa campanha já pensando em 2026, em colocar o nome dele aí nacionalmente. Não só pensando talvez numa presidência da República, mas também para governo do Estado. Tanto é que durante toda a campanha a gente viu ele atacando muito o atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Então, digamos que ele tinha chances, né, de chegar no segundo turno. eu estou como professor de Direito do Estado de esquerda. O Brasil apresentou nestas eleições uma vitória da direita e do centro. Se quiserem, do centrão. Mas prevalece a posição conservadora, a posição de direita, e que sai menor nesta eleição. Eleição não é obrigação, não é dever. Eleição devia ser escolha do eleitor, inclusive ir ou não ir votar. O voto obrigatório no Brasil é uma vergonha e as desculpas para manter o voto obrigatório são de que a população não está preparada para decidir. Se você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo, um desafio. Ouça seu coração. Antes de mais nada, digitar qualquer número, você vai digitar o número 28 e eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela rua. Digita o 28, olha pra mim ali e segue seu coração. Se você achar que o futuro não merece ser clicado ali... Cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esses votos do Nunes ficam com ele. Irmãos, escute o que eu vou dizer pra vocês. Escute. Quando começou a campanha eleitoral, dia 15 de agosto, eu quero dar esse testemunho aqui pra vocês. Eu disse no meu coração, há 12 anos, 3 legislaturas, que eu não me meto no primeiro turno em campanha de prefeito do Rio e São Paulo. Está desesperada e ficará muito mais ainda nos próximos dias. Essa, com certeza, foi a melhor jogada do Pablo Marçal. As eleições de 2024 foram marcadas por muitas coisas engraçadas e polêmicas. É cadeirada, é o cheirador, é a prova que eu vou mostrar. Todo esse meio de polêmicas e muitos debates completamente malucos e mais entretenimento do que proposta política. Siga o falso laudo médico apresentado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos. Vamos acompanhar a fala do advogado.
questão do laudo, nós mandamos fazer um novo laudo, vamos aguardar esse laudo. Foi publicado, ele recebeu esse documento e simplesmente fez a inserção desse. A Polícia Federal, a Polícia Civil de São Paulo também abriu um inquérito para apurar se houve falsificação na assinatura do médico José Roberto de Souza, conforme você acompanhou nessa reportagem. O repórter Marco Convocadas, perfil no Instagram do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. A página deve permanecer indisponível por 48 horas. Ontem, Marçal publicou um laudo que a Justiça Eleitoral aponta como falso, associando Guilherme Boulos ao uso de drogas. A Polícia Federal e a Polícia Civil vão investigar Marçal. Não, eu tenho que tratar ele como marginal mesmo, e que a investigação corra aí muito bem, e se conseguir inocentar ele, qual que é o problema dele aceitar logo e avisar pra todo mundo que ele é cheirador de cocaína? Mas o senhor garante que ele não pelo Pablo Marçal. A gente vai ouvir agora um trecho da sonora da Aline à TV Globo. Bom, eu desconheço a clínica. O Pablo Marçal, ele está rodando aqui a cidade de São Paulo numa corrida. Ele diz que está fazendo vai percorrer 128 quilômetros aqui em São Paulo, 1 quilômetro por cada causa. Mas aqui na Zona Leste, quando ele passou pela Zona Leste, ele falou com a imprensa sobre esse laudo. Até então ele não tinha se pronunciado sobre isso. Eu questionei o Pablo sobre esse laudo, se ele confirmava que se ele reafirmava que apesar de todas essas evidências o laudo era verdadeiro ou se era de fato um laudo falso. E o Pablo respondeu o seguinte, que quer que a investigação corra. Vamos ouvir um trecho do que disse o Pablo Marçal mais cedo. Não, eu não foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Não, lógico, só que agora, se ele tá falando, agora ele tem que provar. Você verificou a veracidade? Quem postou, verificou. O que a gente espera é que a justiça tome as medidas cabíveis. A gente já entrou na justiça eleitoral. Se você for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né? De casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi. O último debate selvagem à Prefeitura de São Paulo. Eu espero que realmente seja o último, porque nós não aguentamos mais ver a cara de vocês na televisão. O candidato que não cumprir com as regras do debate será punido com uma viagem de 12 horas no avião do Lula, que deu defeito, pelo sorteio da Bet do O primeiro candidato a fazer a pergunta é Guilherme Boulos ao candidato Pablo Marçal. Boa noite a todos, a todas e a todos. Nenhum filisteus foge a lutes. E eu pergunto ao Marçal, até quando ele vai ficar usando esse gesso fake no braço? Eu sou do Campo Limpo e tenho como provar. Olha essa folha limpa. Salve quebrada, salve família, Pablo Mortal. Respondendo a pergunta do Boulos, desculpa, eu não posso falar Boulos, porque se falar Boulos eu vou ser punido, então eu vou chamar ele de Boulos e não de Boulos. Respondendo a pergunta dele, que diz que isso aqui é fake news no meu braço, eu só não quero o gesso no nariz dele, porque espalhar a culpinha aqui por tudo que é lado, ia comer tudo que era candidato cara de pau aqui dentro do estúdio, e eu ia ter que debater com o apresentador. O candidato da Atena insulta agora com a candidata Tabata. Mais uma chance de presente aí pro Flamengo. Cobrança de escanteio. Arrascaeta com o Gerson. Encara a marcação. Arrascaeta de novo. Cruzamento com a canhota. Pro Gabriel. A bola bate na rede pelo lado de fora. Mas subiu a bandeira. Posição de impedimento. Se você for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né? De casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi. Entende? Tudo que ele pensa é confrontar as instituições. É lógico que ele sabia que ele não podia usar o...